Fala galera da terceira série, nosso encontro de agora, Física 3. Mais uma vez aqui o professor Tales com vocês. Espero que vocês consigam entender, espero que essa aula seja produtiva. Nossa aula sobre eletricidade, o tema do módulo 8 é de associação de resistores. Dessa vez não é um capítulo só de exercícios, tá legal? Bom, vamos trabalhar um pouquinho a respeito disso. Eu espero que esse conteúdo funcione para vocês, tá? Para a maioria, isso vai ser apenas uma revisão, vocês viram isso muito no ano passado. Então, para a galera que entendeu, vai tirar de letra. Para a galera que não entendeu, espero que dessa vez faça sentido para você, tá bom? Espero que funcione. Show de bola? Então, para a gente falar sobre associação de resistores, só para situar você, a gente está falando sobre eletrodinâmica, a gente está estudando o comportamento dos elétrons no interior de um condutor, levando em consideração a movimentação desses elétrons, ou seja, eles não estarão parados, eles sempre estarão indo de uma placa, de uma pilha, por exemplo, de uma bateria, para outra. Então, eles saem de um ponto, chegam em outro, e ao longo dessa movimentação, a energia que o elétron carrega pode ser utilizada no funcionamento de um aparelho. Hoje, basicamente, a gente vai tentar estudar como que esses aparelhos podem ser ligados um ao outro, beleza? Então, vamos lá. Só para te lembrar a definição de um resistor, tá? Resistor é uma peça de circuito e a principal função é converter energia elétrica em térmica, isso se o resistor for ôhmico, beleza? Existem outros tipos de resistores não ôhmicos, aqui eu coloquei uma lista de alguns tipos de resistores para vocês, tá? Resistor, normalmente a gente utiliza a simbologia desses primeiros dois casos. Aqui são outras simbologias de tipo de resistores. Esse resistor aqui, chamado de resistor comum, isso é o resistor ôhmico que a gente tanto estuda, tá bom? Existe o resistor de alta potência, utilizados em redes industriais principalmente. O LDR, isso daqui é um resistor não ôhmico que funciona à base de luz, beleza? Isso daqui é uma célula fotoelétrica, normalmente é isso daqui que é utilizado para o funcionamento de um poste. Quando a intensidade luminosa sobre ele é grande, a resistência é enorme. E quando a incidência luminosa é pequena, a resistência diminui, podendo assim passar a corrente elétrica. É por isso que o poste ele só acende à noite e não acende durante o dia. Beleza? A não ser que venha algum atentado com laser que tem alta frequência e queime essa célulazinha. Aí o poste não funciona mais em hora nenhuma, né? Então espero que você não esteja tentando destruir aí o funcionamento de poste com laser, tá bom, querido? Então, meus caros, aqui é o tripode, que é outro tipo de resistor. O potenciômetro, que esse é mais conhecido, né? É o botão de volume e regulagens que você tem nos seus aparelhos. Basicamente, o potenciômetro, ele também pode se chamar de reostato. Ele é uma resistência variável, você pode aumentar ou diminuir a resistência. Quando a gente fala sobre o volume, por exemplo, quando você aumenta o potenciômetro de volume, você está diminuindo a resistência, permitindo que se passe mais energia elétrica para ser convertida em energia sonora, basicamente para aumentar o volume, né? E o último aqui eu coloquei para vocês um exemplo de termistor. O termistor ele é um resistor que funciona à base de mudança de temperatura. Ele é o que impede alguns objetos de sobrecarregarem, tá? E é esse o tipo de resistor que você tem no interior de um termômetro eletrônico, beleza? Então, aqui vocês têm alguma visão um pouco mais cotidiana de como são os resistores, além da simbologia que vocês veem o tempo todo, beleza? Bom, dando continuidade, quando a gente fala sobre associação de resistores, a primeira associação que eu quero falar com vocês é a associação em série. Ela é definida basicamente quando a corrente elétrica de toda associação é a mesma, ou seja, os resistores serão conectados com um ponto comum entre eles, tá bom? Como que isso pode ser apresentado para você e como que eu consigo identificar se a corrente elétrica é a mesma ou não? Então vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo para vocês, tá bom? Que eu tenho uma tomada sendo ligada, que eu tenho 4 lâmpadas. Repare que, vamos supor que aqui a parte de cima da tomada é a parte positiva e aqui a parte de baixo é a parte negativa. Então, vamos supor que a corrente elétrica ela sai da parte positiva, passa no meu primeiro resistor
sai, passa pelo segundo, vem para o terceiro, para o quarto e finalmente retorna para a tomada de onde ela veio. Beleza? Uma vez feito isso, a ideia é: os elétrons que passam pelo primeiro resistor, pela primeira lâmpada, serão os mesmos que vão passar na segunda? Sim. Serão os mesmos que vão passar na terceira? Também. E serão os mesmos que vão passar na quarta? Sim. Ou seja, a corrente elétrica de todos eles é a mesma, porque eu só tenho um caminho para a passagem dos elétrons. Quando eu tenho apenas um caminho para a passagem dos elétrons, quando é o mesmo fio onde todo mundo está pendurado, eu digo que esses caras estão associados em série. Consequentemente, o valor de I de todos eles é o mesmo. A corrente elétrica para todos esses caras é constante. Conclusão: qual vai ser a tensão no primeiro cara? Bom, vai ser a tensão 1, que eu vou obter como a resistência 1 vezes a corrente. Do segundo cara, vai ser a tensão 2, que eu vou obter como a resistência 2 vezes a corrente. Do terceiro, vai ser uma tensão 3, você já sabe, R3 vezes I. E do quarto, vai ser R4 vezes I também. O que todos eles têm em comum? Todos eles têm o mesmo I. E a tensão vai ser igual para todo mundo? A princípio, não. A princípio, a tensão vai ser diferente e eu sei que a tensão total vai ser dividida entre eles. Professor, onde é que a gente tem associação em série? Normalmente, a gente encontra associação em série em pisca-pisca antigo. Tanto é que se o primeiro queima, ninguém mais funciona, porque não tem como os elétrons passarem ao longo do resto do caminho. Beleza? Então, comportamento que você tem que entender sobre associação em série. O que vai acontecer com a tensão total? Ela vai ser dividida e vai ser obtida como a soma das tensões individuais. Ali, no caso, eu tenho 4 lâmpadas, então eu somaria as 4 tensões e obteria a tensão total. Então, o que você tem que lembrar de tensão? Na associação em série, ela se divide. E a corrente elétrica total? Ela é constante. Como que a gente pode expressar isso? Bom, tensão total vai ser, para aquele caso, R1 vezes I, mais R2 vezes I, mais R3 vezes I, e assim por diante. Colocam em evidência. Então, posso dizer que a corrente total vai ser a tensão total dividido pela soma das resistências. A soma das resistências, professor. A soma das resistências, nesse caso, é o que a gente chama de resistência equivalente. A resistência equivalente é o REC. Isso aí. Em série, o que você faz? Soma a coisa toda. Se tiver 2 resistores, somos 2. Se tiver 4, igual no nosso exemplo, somos 4. Se tiver 25, soma todos os 25 resistores. Beleza? Bom, com essa ideia, a gente até consegue mudar um pouco ali a fórmula da corrente elétrica total. A gente pode dizer que a corrente elétrica total, ela pode ser calculada como a divisão da tensão total pela resistência equivalente, tá? Se você ficar na dúvida de onde é que eu tirei essa fórmula, eu só peguei esse cara daqui, chamei de REC e passei para o outro lado, dividindo. Só uma opção, tá? Então, quadro resumo da associação em série. O que você tem que lembrar? Sobre a tensão total, se divide. Sobre a corrente elétrica total, constante, é a mesma para todo mundo. Como que a gente calcula a resistência equivalente, que é a principal parte que a gente vai trabalhar? Soma do valor das resistências individuais, tá bom? Isso daqui nos leva a uma observação muito importante. No teu lugar, eu pegava uma caneta e anotava isso. Como a resistência equivalente em série é feita através de uma soma, o resultado, a resposta da resistência equivalente em série, ela sempre vai ser maior do que os valores iniciais, beleza? Você pega uma associação de 5 resistores. Como você vai somar os 5, a sua resposta obrigatoriamente vai ser maior do que cada um deles individualmente, tá bom? Isso parece meio óbvio, mas é importante você se lembrar. Show de bola? Então, quadro resumo da associação em série é isso. Como você identifica se os resistores estão em série? É só você ver se eles estão no mesmo fio, ou, se quiser, se eles estão ligados por apenas um ponto comum, ok? Isso é uma possibilidade, tá legal? Tá aí a associação em série. Show? Uma vez feita em série, a gente vai para a associação em paralelo. Qual é a ideia da associação em paralelo? É quando a tensão dos terminais é a mesma. Então, eles são ligados agora por 2 pontos comuns. Exemplo, a gente tem aqui esse GIF, show? Aqui na bateria eu tenho um polo positivo, um polo negativo. Repara, essa daqui é a nossa primeira lâmpada. Se você der uma olhada, você tem aqui
um lado dela ligado na placa positiva, o outro lado dela ligado na placa negativa. Tá ok? Depois, vou para a segunda lâmpada. Um lado está ligado na placa positiva, o outro lado está ligado na placa negativa. Depois, vou para a última lâmpada. Um lado dela está ligado na placa positiva, o outro lado dela está ligado na placa negativa. Então todo mundo está com um lado ligado na positiva, o outro lado ligado na negativa. Eu tenho dois pontos de ligação comum entre eles? Isso. Então é isso que vai formá-los como uma associação em paralelo. Entenda, em paralelo todo mundo tem mesma tensão, tem mesma DDP, tem mesmo U. Beleza? Medida em volts. Se essa bateria tiver 9 volts, qual é a tensão de cada uma das três lâmpadas? 9 volts. Beleza, beleza. E a corrente? Então, agora como eu tenho mais de um caminho para percorrer, os elétrons eles vão poder se dividir, indo uma parte dos elétrons para cada parte do caminho. Beleza? Lembrando, quanto maior a resistência, menor a corrente naquele determinado ramo do circuito. Tá legal? Então, primeira lâmpada eu vou ter uma tensão que vai valer U, vai ser a primeira resistência vezes a primeira corrente. No segundo ramo, eu vou ter o mesmo valor de U, por mais que com valores diferentes de resistência e corrente. E na terceira lâmpada, eu vou ter o último valor de U com um valor de R3 e um valor de I3 diferentes. Beleza? Então eu tenho números diferentes sendo multiplicados e chegando ao mesmo resultado. Lembrando que quanto maior for o valor de R, menor vai ser o valor de I nesse caso daí. Show? Mas o U de todo mundo é igual. Então, falando de fórmulas, o que a gente pensa quando o assunto é associação em paralelo? A corrente elétrica total ela vai ser dividida. Então, eu posso dizer que a totalidade dela vale uma soma de cada uma das partes. Só que corrente elétrica a gente consegue como tensão dividido por resistência. Lembra disso, tá? A tensão total é igual para todo mundo, tá? Então aqui, ó, que a gente falou, corrente elétrica total é a tensão dividida pela resistência em cada ponto. Lá nós tínhamos 3, então aqui o exemplo foi com 3. Para falar da tensão total, eu vou pegar o valor de U, né? E vou aqui, gente, é só lembrar que, por que eu fiz esse troço daqui? Olha só. I total é U sobre R para cada um. Beleza. U é igual para todo mundo, porque a tensão total é constante. Então, eu coloquei ele em evidência. Sobrou 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, e assim sucessivamente. Daí eu posso montar uma resistência equivalente como 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, mais e assim por diante, tá? Então, eu monto a ideia da REC da maneira como a gente reescreve a primeira lei de Ohm para aquela associação, tá? Se para você ficar muito difícil lembrar disso tudo, pensa só na maneira como você calcula a REC, lembra que a corrente se divide e que a tensão é constante, tá? Lembra do básico. Pelo menos o básico já ajuda bastante, beleza? Tem gente que tem problema em trabalhar com inverso de fração. Então, o que você faz? Você vai pegar os resistores de 2 em 2 e vai utilizar a fórmula do produto pela soma. Tá? Essa daqui, se você tiver 5 resistores associados em paralelo, você pode pegar com essa fórmula e trabalhar os 5. Se não der para você, se você achar que isso fica muito complicado tirar MMC desses 5 números, se você tiver dificuldade com MMC, você vem para essa fórmula daqui, ó. Produto, você vai pegar de 2 em 2. Então, pega 2 e encontra a resposta. Aí, essa resposta com outros 2. E aí, essa próxima resposta com outros 2. E assim por diante. Você vai pegar essa fórmula daqui, vai multiplicar as resistências e dividir pelo valor da soma delas, tá? Lembrando, essa segunda fórmula só funciona de 2 em 2. Beleza? Em um último caso, se você tiver resistências iguais se repetindo em paralelo, aqui só para lembrar, né, só vale para duas resistências, tá? Só pode fazer de 2 em 2. No último caso, se você tiver um número de resistências que se repete, você pode encontrar resistência equivalente fazendo o valor da resistência que se repete dividido pelo número de resistores repetidos. Tá? Professor, não entendi muito bem essa última. Vou montar o exemplo para você, tá bom? Então, se você não entendeu muito bem essa última, pensa aqui nessa inicial, ok? Pensando na inicial, eu tenho 3 lâmpadas em paralelo.
Vamos supor que todas as três têm o mesmo valor. Todas as três valem 12 ohms. Ok? R1, R2 e R3. Como que a gente vai fazer a resistência em paralelo delas? Com a fórmula de resistência em paralelo. Beleza? Substituindo na fórmula o valor de R1, R2 e R3, 1 sobre REC é igual a 1 sobre 12, mais 1 sobre 12, mais 1 sobre 12. Soma de três frações de mesmo denominador. Tem que tirar MMC? Não. Eu só tenho que somar o numerador. Vai ficar 1 sobre REC igual a 3 sobre 12. Quando a gente multiplica isso cruzado e passa depois dividindo quem tem que passar, vai ficar 12 sobre 3. 12 sobre 3 vai dar 4. 4 ohms. Então, se eu pudesse substituir essas três resistências por apenas uma, essa uma valeria 4 ohms. Tá? Quero que você preste detalhe especificamente nesse ponto daqui. Porque o que eu fiz nesse ponto? Eu peguei nada mais, nada menos do que o valor da resistência elétrica que se repetiu, 12, 12 e 12, e dividir pelo número de vezes que ela se repetiu. Então, valor da resistência que se repete, dividido pelo número de vezes que ela foi repetida. Tá bom? 12 dividido por 3 dá 4. É uma maneira de você chegar mais rápido na resposta, tá bom? Você não é obrigado a usar isso, mas é uma forma que simplifica a nossa vida, tá bom? Uma coisa que ajusta aí o nosso caso, tá? Além das associações em série e paralelo, existe também uma associação, costuma ser temida aí por uma galera, chamada de associação mista. O que é associação mista? É uma associação que vai aparecer tanto série quanto paralelo. Antes disso, já ia me esquecendo, aqui, quando a gente fala da associação em paralelo, quadro resumo. O que vai acontecer com a corrente elétrica? Se divide. A tensão total, constante. Esses dois casos aqui, eles são o contrário da associação em série. Em série, a tensão se dividia e a corrente é constante. Aqui é o oposto, beleza? E a resistência equivalente, nós temos algumas maneiras, né? Todo mundo de uma vez, 1 sobre REC igual a 1 sobre R1, mas etc. Né? Você entendeu o resto. Se eu quiser fazer de 2 em 2, R1 a R2 sobre R1 mais R2, produto pela soma, tá? Lembrando, essa só vale se a gente pegar de 2 em 2. E por último, caso das resistências repetidas, ok? Que a gente acabou de ver ali um exemplo, tá bom? Então, tá aí o nosso quadro resumo da associação em paralelo. Caraca, professor, é muita fórmula. Posso ficar com uma só? Pode. Se for a primeira, pode. Porque a primeira vale para todas as circunstâncias. Show? E vai ser a que a gente vai usar nos nossos exemplos. Falando nisso, uma diferença entre associação em série e associação em paralelo. Na associação em série, né, a principal diferença entre elas é que eu tenho apenas um caminho. Então, se por algum motivo eu bloquear esse caminho, se uma das minhas lâmpadas queimar, todo o circuito para. As outras duas, na mesma hora, vão parar de funcionar. Por quê? O elétron que estava chegando na primeira foi interrompido de seguir para as demais. Logo, queimou uma, perdeu tudo. Já na associação em paralelo, não. Como a associação em paralelo ela é formada por mais de um caminho, se um desses caminhos for obstruído, ou seja, se uma dessas lâmpadas queimar, eu simplesmente vou aumentar o fluxo de elétron nas outras duas. Beleza? Então, continua funcionando, com exceção da queima. Beleza? Então, associação em série queima um para tudo. Associação em paralelo, queima um, segue no resto. Ok? Dito isso, um exemplo. Calcule a resistência equivalente entre os terminais A e B. Você vai ver que aqui eu tenho tanto série quanto paralelo. Professor, por onde eu começo? Pelo amor de Deus, esse negócio está me assustando. Cara, uma dica para você. Comece por onde você encontrar alguém em série ou em paralelo que você possa começar a resolver. Tá bom? É muito comum nessas questões meio estranhas de associação de resistores você conseguir começar a encontrar alguém em série pela direita do circuito, pelo lado direito do circuito. Tá? É um ponto que acaba se repetindo, tá? Então, dá uma olhada aí, vamos começar a trabalhar isso daí. Se você prestar muita atenção, você vai ver que a linha onde está o 7 é a mesma linha onde está o 3. Aqui eu não tenho nenhuma divisão, diferente daqui desse ponto, né? Nesse ponto, ele está dividido em 3 linhas, a linha do 7, a linha do 10 e a linha do 8. Esse ponto é a linha do 3, é a linha do 10 e é a linha do outro 3. Já aqui não. Nessa dobra, eu tenho tanto 7 quanto 3
sem nenhuma bifurcação. É o mesmo caminho. Se é o mesmo caminho, é o mesmo fio. Se eles estão ligados no mesmo fio com um ponto em comum, esses dois estão marcados por estarem em série. Toda vez que a gente tiver uma associação em série, eu vou marcar nessa questão em verde, tá bom? Então, associação em série, como a gente resolve? Soma a coisa toda. 7 mais 3, 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou redesenhar essa associação, só que no lugar do 7 e do 3, eu vou colocar apenas um cara, que vale 10. Beleza? Por que 10, pessoal? Foi quanto a gente achou aqui, ó, 10. Então, aqui, a linha no lugar dos dois. E repare, eu tenho uma ponta do 10 ligado nesse pedaço do circuito daqui, nesse X. Eu tenho a outra ponta ligada nesse outro X. Quem eu tenho em comum com isso? Ligado nesse ponto aqui em cima, que também está ligado nesse ponto aqui de baixo. É esse outro 10. Então, eu tenho no ponto de cima e no ponto de baixo, dois resistores ligados, com dois pontos em comum. O 10 de cima e o 10 de baixo. Então, esses dois caras, eu posso dizer que eles se encontram em paralelo. Beleza, então estou marcando associação em paralelo em vermelho. Associação em paralelo, inclusive, de dois resistores de mesmo valor numérico. Posso pegar o valor da resistência e dividir pelo número de vezes que ela se repete. Dá 5. Ou 1 sobre 10 mais 1 sobre 10 igual a 1 sobre REC. Você vai achar 5 do mesmo jeito. Beleza? O que eu faço agora? Repito o desenho todo. Só que no lugar desses caras eu coloco aqui um resistor que vale 5. Da mesma maneira que no primeiro caso, você repara que a linha onde está o 5 e a linha onde está o 3, elas são iguais. É a mesma linha. Né? Se um elétron sai desse ponto aqui de cima, passa pelo 5, ele vai chegar nesse pico e vai ser obrigado a voltar pelo 3. Ah, então o 5 e o 3 estão em série. Marquei em verde, está em série, tá? Então, os dois estão em série. Somo. 5 mais 3, 8. O que eu faço agora? Tiro esses dois caras e no lugar deles coloco outro que vale 8. Beleza, está aqui um novo ramo e um resistor que vale 8. Um novo resistor que vale 8. Bom, o ponto de cima do 8 está ligado aqui e o ponto de baixo está ligado aqui. Visivelmente você repara que esse 8 está ligado nesses pontos e esse outro 8 também. Conclusão que a gente pode falar a respeito deles dois, esses dois caras estão em paralelo. 1 sobre 8 mais 1 sobre 8 igual a 1 sobre REC, ou REC igual a 8 sobre 2. O valor que se repete, 8, dividido pelo número de vezes que essa repetição acontece, 2. Fazendo essa tabuada difícil, 4 ohms, beleza? 4 ohms. Então, tiro esses dois caras e substituo por outro que vale 4 ohms. Repara que agora o nosso circuito inteiro ficou com apenas uma linha. Já que o circuito inteiro ficou com apenas uma linha, eu sei que isso tudo está em série, não vou nem marcar nada. Faço que REC é igual a 5, né? Porque em série a gente soma a coisa toda. 5 mais 4 mais 5 deu 14 ohms, a nossa resistência equivalente, tá bom? Então, a ideia aí é, se eu pegasse essa resistência, essas resistências, esse circuito aqui do início, essa tralha toda, e quisesse substituir isso por apenas um, esse 1 valeria 14 ohms. 14 ohms, beleza? Bem, último ponto da nossa aula de hoje, ele é chamado de ponte de Wheatstone, beleza? Ele é nomeado assim porque vai ter um galvanômetro aí no meio que vai estabelecer uma ponte entre os pontos A e B, pertencendo a ramos diferentes, tá? Eu tenho o ramo de cima, que tem o R1 e o R2, e tenho o ramo de baixo, que tem o R3 e o RX, beleza? O galvanômetro G, tá? Esse círculozinho com Gzão aqui no meio, ele vai medir aqui pra gente, ele vai estabelecer uma ponte entre os polos A e B, ok? Caso você não saiba o que é um galvanômetro é um objeto que mede correntes elétricas de baixíssimas intensidades, tá? Ele é um medidor de corrente de precisão. Como que a ponte ela vai ser formada? Por, no mínimo,
4 resistores, onde Rx é desconhecido, daí o X, né? R1 e R2 são valores de resistores presentes em uma questão, tá? São os valores que a questão vai dar. E o R3, ele tem um desenho de resistor diferente, ele é chamado de reostato, tá? O que é o reostato? É um resistor de resistência variável. Então, eu vou regular, a ideia da ponte de Watson é isso. Eu vou regular o reostato até que o valor medido pelo galvanômetro seja igual a zero. Então, até que a corrente aí no meio seja igual a zero. Mexi no reostato, a corrente no galvanômetro deu zero, a gente diz que a ponte está em equilíbrio. E qual o significado e a importância de dizer que essa ponte de Watson se encontra em equilíbrio? Com ela em equilíbrio, gente, nós podemos dizer que o produto das resistências opostas é igual. Ou seja, eu posso multiplicar cruzado aí e vou dizer que isso é igual. Beleza? Eu posso dizer que R1 vezes Rx é igual a R2 vezes R3. Tá? Só toma um cuidado. Nesse caso, não grava, não tenta memorizar R1 vezes Rx igual a R2 vezes R3. Não. Pensa que a gente está multiplicando resistências opostas. Tá? Porque se o enunciado vier escrito em uma ordem oposta, se ele começar a numerar R1, R2, R3 e R4, acabou. Ih, não tinha R4 na fórmula que o professor ensinou, tá tudo errado, não sei fazer. Não. Pensa que o produto das resistências opostas é igual. Não tenta ficar decorando ou memorizando essa fórmula, não. Tá? Como que isso pode cair em uma questão se é só multiplicar cruzado? Pode cair assim, ó. No circuito apresentado a seguir, calcule R1 para que a potência dissipada pelo resistor de 10 ohms seja nula. Primeiro ponto que você tem que encontrar. Quem é o R1? Você vai olhar aqui para a figura, você vai ver que o R1 ele está aqui, ok? Depois ele quer que a potência no cara de 10, que é esse daqui que está no meio, seja nula, seja zero. Você tem que lembrar que potência a gente pode calcular de maneira mais simples como π, né? Ou π, né? Potência igual a tensão vezes corrente. Se eu disser que a corrente nesse cara é zero, então a potência dele também vai ser zero, beleza? Então o que eu tenho que fazer? Repara que se você mata esse cara daqui, né? Se você fala que a corrente dele vale zero, o que sobra? 2 de um lado, R1 do mesmo lado, 15 de um lado, 30 do mesmo lado. Pô, beleza. Então o que a gente vai ficar aqui? Reorganizando essas resistências, mudando um pouquinho a figura, o desenho, a gente tem isso daqui, ó. 2 em cima, R1 embaixo, do outro lado 15 em cima, 30 embaixo, tá? Aqui o enunciado simplesmente aproveitou para chamar esse ponto daqui de cima de ponto C e esse ponto daqui de baixo de ponto D, beleza? Então aqui está o ramo CD com cara de 10 que vai morrer, porque a corrente nele vai ser zero. Show de bola? Bem, então, fórmula que a gente vai usar, fórmula da ponte de Watson. Mas como eu te falei, não se prende a noção de fórmula nesse ponto. Tenta estipular aqui para gente que o produto das resistências opostas vai ser igual. Ou seja, se eu pegar aqui dois termos, como por exemplo, 2 vezes 30, eu posso dizer que isso daqui vai ficar igual a R1, maneiro, todo mundo na mesma cor, vezes 15. Beleza? Então, vamos parar de ficar de risco e rabisco. Conta. 2 vezes 30 igual a 15R1. Então, 60 igual a 15R1. Se a gente dividir um pelo outro, eu tenho que R1 vai ficar igual a 4 ohms. Então, o valor de R1 necessário para que a potência no resistor de 10 ohms seja nula é de 4 ohms. Beleza, gente? Isso daí é o assunto desse módulo. Eu espero que vocês tenham compreendido. Espero que consigam fazer os exercícios, tá bom? Desejo a todos bons estudos, tá? Bom, que vocês permaneçam em segurança e cuidado, tá, gente? Beleza? Então, até a próxima. Vai estudando, vai fazendo o máximo de exercício que você puder. Tenho plena fé que você tem condição de passar por isso tudo aí com cabeça erguida. Beleza? Até a próxima.